Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Palavra essa que nos dá segurança que Deus é conosco. Palavra que nos alimenta, que nos faz ter coragem a confrontar o pecado e não negar a fé. Você que está na sua correria aí, começou o dia na agitação, mas mesmo assim parou para ouvir algo da parte de Deus. Eu quero te dizer, abra bem os seus ouvidos, porque Deus, Ele tem uma palavra para você. Olha o que diz o livro de Daniel no capítulo 6. A partir do verso 1, está escrito: Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses satrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Queridos, terrível a ação maligna. A pior coisa é um ser humano que tem inveja. A pior coisa é você lidar com pessoas invejosas. Porque todo escolhido de Deus que possui o espírito de excelência na vida dele vai fazer a diferença aonde estiver. Não porque ele seja melhor, não, mas é porque o Espírito de Deus, ele traz esse diferencial sobre a vida do escolhido. Aonde o escolhido está, aonde o servo, a serva do Senhor, do Deus Altíssimo esteja, sempre vai fazer a diferença. E não foi diferente na vida de Daniel. A história aqui nos conta que Daniel foi levantado como ministro no reinado de Dário. Ele já tinha passado aqui pelo seu 3º reinado aqui. Ele estava servindo a Dário. Daniel mais ou menos estava com seus 80 anos aqui. Daniel tinha uma vida, queridos, de plena comunhão com o Espírito, com Deus. Daniel, ele era superior aos outros 2 ministros, porque Deus estava com ele. A sabedoria de Daniel, a forma que Daniel resolvia as questões, era o Espírito de Deus que o habilitava a realizar todas aquelas coisas. E por isso, por ele ser tão diferente, tão íntegro, tão fiel, o rei Dário viu isso em Daniel e colocou em seu coração a elevá-lo, ou seja, mudar, subir de cargo, colocar Daniel em um cargo superior, ao ponto que ele somente seria o primeiro e Daniel seria o segundo. O rei Dário estava colocando em seu coração o desejo de colocar Daniel à frente de todo o seu reino, superior a todos. E isso, quem fazia esta proeza na vida de Daniel, como eu acabei de falar, era o Espírito de Deus. Porém, sempre quando o escolhido de Deus está nessas condições, a inveja também vai se levantar. O inferno vai se levantar usando pessoas malignas, com os corações maldosos. A inveja aqui tomou conta daqueles homens, daqueles 2 ministros e dos demais satrapas. Todos eles quiseram prejudicar Daniel, mas eles mesmos reconheceram que Daniel não havia culpa alguma. Nunca teve um erro ao ponto que eles pudessem apontá-lo. Porém, arquitetaram um plano tão diabólico, manipularam coisas, situações malignas,
para prejudicar Daniel contra a sua própria fé. Infelizmente, eles prejudicaram, porque forjaram a situação naquilo que Daniel mais amava, era a sua fé, a sua fidelidade com Deus. Arquitetaram e tramaram, utilizando a própria fé e o compromisso de Daniel com Deus, como meio de lesá-lo. Infelizmente, influenciaram o rei Dário, porque o rei Dário, no seu próprio orgulho, sem pensar, indiretamente se colocou contra a Daniel, mesmo que ele não quisesse. Mas indiretamente, aqueles homens, aqueles inimigos de Daniel, conseguiram influenciar o rei. Mas, queridos, o que eu vejo aqui, que quando o servo do Senhor, quando o homem e a mulher de Deus não se intimida às ameaças, quando o servo de Deus, ele se mantém firme no seu propósito, independe do que está acontecendo à sua volta, não muda o seu relacionamento, Deus entra em ação. O homem de Deus, quando se vê debaixo de sentenças, decretos ou maldições, ele simplesmente clama ao Senhor. Ele não deixa ser roubado na sua fé. Aquele plano maligno de Satanás, simplesmente o objetivo era atingir a estrutura de Daniel, que era a comunhão com Deus. E isso habilitava a Daniel vencer todas as barreiras, todas as dificuldades. Era o diferencial de Daniel naquela época, naquela sociedade que ele estava vivendo. Porém, Daniel, ele era inabalável na sua convicção. Seja inabalável na sua convicção. Seja inabalável na sua intimidade com o Senhor. Não negocie a sua intimidade com o Senhor. Não permita que ninguém interfira na sua relação. Daniel colocou Deus acima de tudo. Daniel colocou Deus acima do seu cargo, da sua posição, dos seus bens materiais, do seu status ali de ministro. Ele colocou Deus. Eu não sei se você conhece a história, o final, mas se você não conhece, eu quero te dizer que Deus honrou Daniel. Prepararam uma cova de leões para jogar Daniel e conseguiram jogar. Mas todo fiel de Deus, todo fiel que não retrocede, Deus sempre vai ter um escape. Teve um escape na vida de Daniel. Aqueles leões não puderam fazer nada com Daniel, porque Deus estava com ele. O rei Dário, muito arrependido, porque não tinha pensado num decreto que ele mesmo havia autorizado. No dia seguinte, ele foi ver se Daniel estava vivo e falou: Daniel, o Deus que você tanto serve fielmente, será que ele te livrou? E Daniel, na cova dos leões, exclama: vive, ó rei, o Senhor me livrou. Então, queridos, seja fiel a Deus, para que Deus te livre de todas as investidas malignas do mal. Não adianta Satanás querer intentar contra a tua vida. Não adianta Satanás querer vir com invejas, com difamações, porque o diabo, ele é acusador, difamador, caluniador, mentiroso, procura distorcer as verdades a fim de promulgar a sua falsidade e hipocrisia contra os filhos de Deus. Mas se você, que é filho de Deus, se posicionar e decidir permanecer fiel a Deus até a morte, custe o que custar, Deus, ele vai ser contigo, ele vai te livrar das covas dos leões da vida. Creia nesta palavra e recebe. Se você está em um ambiente de trabalho ou em qualquer outro lugar, que você sinta que tem escorpiões, serpentes, querendo te tragar por causa da sua fé, seja inabalável na sua comunhão com Deus e permaneça firme, porque Deus, ele vai te honrar. Os teus inimigos serão destruídos um por um, em nome
do Senhor Jesus. Fecha teus olhos que eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir pelo teu povo, Pai, proteção. Livra o teu povo das artimanhas malignas de Satanás. Que haja proteção, livramento nesse dia de hoje em direção do teu povo, Pai. Envergonha os nossos inimigos para que eles possam ser destruídos um por um. Porque se por um caminho eles entraram, que saiam por 7. Em nome de Jesus. Ensina teu povo a ser convicto na fé, a não negociar a sua comunhão que tem contigo, que não se abala, que não retrocede, mas que permanece firme. Em nome de Jesus. Essa é a oração que eu faço, Pai, nesse dia chamado hoje, em nome de Jesus. Se não se inscrever no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa aqui seu like, deixa seu comentário, compartilha essa mensagem, sendo missionário do Levando a Palavra. Deus os abençoe. Fique com Deus.